Olá, bem-vindos a mais uma análise a fundo. Olá, Hoje o nosso tema é, um tema bem complexo. A gente vai mergulhar na vida política da Hungria. um país que passou por uma transformação assim gigantesca e super controversa na Europa. Exatamente. A gente está se baseando aqui num material bem completo que mapeia tudo desde a queda do comunismo. E a nossa missão é tentar entender uma coisa. Como um país que era visto como, um sucesso da transição para a democracia, acabou entrando nessa rota de colisão com a própria União Europeia. Pois é. A gente vai rastrear as decisões, as tensões, o que mudou. Ok, vamos desvendar isso. Bom, para pegar o fio da meada, a gente tem que voltar para o ponto de partida, né? 1989. O começo de tudo. Isso. A Hungria estava saindo de 40 anos de regime comunista. Havia uma euforia no ar, um desejo de, se reconectar com o Ocidente. Imagino. E na hora de construir a nova república, eles olharam para um modelo bem específico, o da Alemanha Ocidental. O que, na época, fazia todo sentido. Era o motor da Europa, uma democracia estável. O que exatamente eles pegaram de lá? A estrutura básica. Criaram um parlamento unicameral, a Országgyűlés, a Assembleia Nacional. Certo. E estabeleceram um presidente, mas, com um papel mais cerimonial, para não concentrar poder. Para evitar os erros do passado. Exato. E o mais importante, criaram um tribunal constitucional muito, muito forte. A ideia era que essa corte seria a guardiã da nova democracia, um freio poderoso contra qualquer abuso de poder. Freios e contrapesos, o manual clássico. E isso funcionou por um tempo, né? Tivemos governos de centro-esquerda, centro-direita. Sim, uma alternância de poder que parecia saudável. Mas aí, o nosso material aponta para um ano que muda tudo. 2010. 2010. 2010 é o marco zero da Hungria que a gente conhece hoje. É quando a aliança Fidesz-KDNP, liderada pelo Orbán Viktor, não só vence as eleições. Eles conseguem algo a mais. Muito a mais. Eles conquistam uma super maioria de 2/3 no parlamento, o que é raríssimo e extremamente poderoso. E isso não é só ganhar com folga. Uma maioria de 2/3 em muitos sistemas te dá a chave para mudar a Constituição. Para reescrever as regras do jogo. É basicamente isso. E foi exatamente o que aconteceu. Segundo a fonte, essa supermaioria, que eles conseguiram manter em outras eleições, Nossa. provocou uma mudança, tectônica no poder. O gabinete do primeiro-ministro, o executivo, virou o centro absoluto da política húngara. E o parlamento? O parlamento, que deveria ser o palco dos debates, foi perdendo essa função. Ele passou a operar mais como um carimbo, sabe? Aprovando as leis que já vinham prontas do governo. Entendi. Eu estou vendo aqui um ponto no artigo que me chamou a atenção. Ele fala em governo por decreto em vigor desde 2015. Isso soa... Extremo. Extremo. O que significa isso na prática? É governar sem o parlamento? É quase isso. É um mecanismo que, com a justificativa de um estado de crise, que pode ser migração, pandemia, guerra... Qualquer coisa, basicamente. Exato. Ele permite ao governo aprovar medidas com força de lei de forma muito rápida, contornando o processo normal. E o que a fonte destaca é que esse estado de exceção virou meio que permanente na Hungria. O que é fascinante é como o mundo reagiu a isso. Não é só uma opinião de um analista aqui ou ali. A fonte traz classificações bem pesadas de organizações internacionais. Pesadíssimas. Em 2020, a Freedom House, que é uma ONG americana super influente, reclassificou a Hungria. Deixou de ser democracia e virou regime híbrido. Regime híbrido? 2 anos depois, em 2022, o próprio Parlamento Europeu foi ainda mais longe. Declarou que a Hungria não era mais uma democracia plena. E chamou do quê? Autocracia eleitoral. Uau! Autocracia eleitoral é um rótulo gigantesco para um país membro da União Europeia. E por que isso? Foi por causa de uma lei específica ou era algo mais sistêmico? Era um conjunto de coisas, uma mudança sistêmica. Eles citaram a limitação daquele tribunal constitucional que a gente falou, que era para ser o guardião. Certo. Mencionaram a perda de independência da Procuradoria, da Autoridade de Mídia, até do Tribunal de Contas. Basicamente, a acusação é que os freios e contrapesos foram sendo enfraquecidos por dentro. Entendi.
E essa erosão, às vezes, aparece em eventos bem específicos, né? Eu lembro de ter lido sobre o caso do presidente Schmidt-Pau, em 2012. Perfeito exemplo. Schmidt-Pau era um aliado próximo do Orbán. Aí, em 2012, descobriram que a tese de doutorado dele era, em grande parte, plágio. Nossa. A universidade cassou o título. Em qualquer outra democracia, a pressão para ele renunciar teria sido imediata. Lá, o partido do governo defendeu ele até o fim. Ele só saiu quando não deu mais para segurar. Exato. E para os críticos, isso foi um sinal de como as instituições, até as acadêmicas, estavam sob pressão. E o artigo vai além, ele entra no tecido social. Menciona o uso de discursos de ódio contra grupos vulneráveis, como a comunidade LGBTQIA+, ciganos, imigrantes. E isso se conecta diretamente com a mudança de regime. A fonte aponta que não é acidental, é uma tática. Uma tática. Sim. Ao criar um inimigo, e direcionar o medo contra esse grupo, você solidifica a sua base, você une as pessoas em torno de uma identidade nacionalista. E quem discorda é o quê? Anti-húngaro. Exatamente. A luta deixa de ser sobre políticas e passa a ser sobre quem é um verdadeiro húngaro. O que nos leva ao campo de batalha, os eleitores e os partidos. E tem um dado aqui que parece contraditório. O eleitorado húngaro é super engajado. A participação nas eleições passa de 70%. De jeito nenhum que é um povo apático. Mas aí vem o contraste. De um lado, esse eleitorado que comparece em peso. Do outro, em 2024, existiam 185 partidos registrados no país. 185. Não dá nem para decorar os nomes. Provavelmente não. E para completar o quadro, a filiação partidária real é baixíssima. Menos de 5% dos adultos. O que isso quer dizer, então? Sugere que os húngaros se importam muito com o voto, mas têm pouca confiança nas estruturas partidárias. Eles votam, mas não vestem a camisa. E quem são os jogadores principais nesse palco lotado? A fonte aponta o Fidesz-KDNP como dominante, claro. Mas fala também da ascensão de um partido novo, o TISA. Respeito e liberdade. Isso. E menciona outros, como a Coalizão Democrática, mais a centro-esquerda, e o movimento Nossa Pátria, na extrema-direita. E essa configuração nos leva à característica talvez mais peculiar da política húngara, que a fonte detalha muito bem. A forma como eles entendem a divisão esquerda-direita. Que é diferente da nossa. Completamente diferente. Pra gente, esquerda e direita tem muito a ver com economia, né? Mais ou menos Estado. Exato. Lá, essa divisão é, em primeiro lugar, cultural e ideológica. A economia é secundária. É sobre identidade, valores, a relação com a nação. Isso é fascinante. Mas como funciona na prática? Um partido se diz de direita, mas defende aumentar gastos sociais. É ainda mais fluido. O artigo descreve um padrão quase paradoxal. A maioria dos partidos húngaros, quando chega ao governo, não importa o rótulo, tende a aplicar políticas economicamente liberais. De direita. Cortam gastos, privatizam. Isso. Mas quando esses mesmos partidos vão para a oposição, eles passam a defender um Estado mais interventor, uma postura de esquerda. Então a plataforma econômica deles muda dependendo se estão no poder ou não. Exato. É uma flexibilidade, assim, impressionante. O que fica mais estável é a identidade sociocultural. E o próprio Fidesz é um exemplo disso, né? É a grande exceção que a fonte menciona. Eles fizeram o caminho inverso. Nasceram como um partido jovem, liberal, e se transformaram num partido conservador, nacionalista, para ocupar um espaço que estava vago. O que essa dinâmica toda mostra é que, na Hungria, a batalha pela identidade nacional eclipsou os debates econômicos. Exato. E essa transformação interna, claro, começou a mudar a forma como a Hungria se apresenta para o mundo. Não tem como não afetar a política externa. Sem dúvida. Depois de 89, o caminho parecia um só: sair da órbita soviética e mergulhar no Ocidente. E eles fizeram isso. Entraram na OTAN, na União Europeia. Um realinhamento total. Total. Mas a política externa do governo Orbán é mais complexa. O artigo descreve uma estratégia de, por um lado, se manter na OTAN e na UE. E por outro, cultivar uma cooperação muito próxima com rivais geopolíticos, como Rússia e China. é uma espécie de jogar em dois tabuleiros. Mas do ponto de vista deles, isso não seria só pragmatismo?
Tentar conseguir o melhor para o país? O argumento do governo é exatamente esse. Pragmatismo, soberania, eles chamam de política de abertura ao leste. Mas qual a crítica a isso? A crítica que o artigo expõe é que essa política enfraquece a coesão tanto da OTAN quanto da UE, porque você acaba importando os interesses de potências rivais para dentro do processo de decisão. Tipo... bloqueando sanções contra a Rússia ou atrasando a ajuda à Ucrânia. Exatamente como a Hungria fez várias vezes. E dentro da UE, a posição deles também é particular. Estão no espaço Schengen, mas fora da zona do euro. Sim, mantiveram a própria moeda. E a representação deles no Parlamento Europeu reflete bem a política interna. Como assim? Os dados de 2024 que a fonte traz mostram, dos 21 deputados, 11 são do Fidesz, aquele novo partido, o CISA, conseguiu 7, se firmando como a grande oposição. E o resto? Coalizão Democrática ficou com 2 e um Mihazank, de extrema-direita, com 1. É um microcosmo. E as tensões não são só com a UE. A fonte também cita conflitos com países vizinhos por causa de minorias húngaras, disputas ambientais. E essa questão dos valores conservadores, que domina a política interna, também aparece na externa, né? O caso recente da presidente Novak Katalin. Sim, e esse caso conecta tudo. A Novak Katalin, outra aliada do Orbán, projetava essa imagem de defensora dos valores cristãos, da família. Em 2024, foi revelado que ela deu um perdão presidencial a um homem condenado por acobertar abuso sexual infantil. Nossa, que... A hipocrisia entre o discurso e o ato gerou uma onda de protestos gigantesca. A pressão foi tanta que ela e a ministra da Justiça tiveram que renunciar. Foi a maior crise política para o governo em mais de uma década. Certo. Então, para amarrar tudo, o que a gente viu foi uma trajetória bem complexa. A Hungria parte de uma jovem democracia... com aspirações ocidentais. Isso. E chega no sistema que observadores hoje chamam de autocracia eleitoral. Vimos como a divisão política deles é mais cultural que econômica e como a política externa tenta equilibrar alianças ocidentais com parcerias no leste. Exato. E para uma reflexão final, algo que fica martelando depois de analisar todo esse material. A gente discutiu muito as grandes mudanças estruturais, né? Constituição, leis, concentração de poder. A macropolítica. Isso. Mas, ao mesmo tempo, a história recente da Hungria está cheia de escândalos pessoais de altíssimo impacto que derrubaram 2 presidentes. O caso do plágio e o do perdão. 2 momentos de abalo sísmico. Exatamente. E isso nos deixa com uma pergunta para pensar. Esses escândalos, que parecem tão pessoais, uma tese copiada, uma assinatura num perdão, eles são só sintomas dessas transformações sistêmicas que a gente discutiu? Ou seja, consequências de um sistema que já estava sob tensão. Ou será que o poder desses eventos é maior? Será que são eles os verdadeiros catalisadores, os momentos que, sozinhos, têm a força de expor as rachaduras do sistema e acelerar as grandes mudanças políticas?